Gente, eu tava pensando, se quiser virar um trend, pode virar um trend. Aí eu tava pensando, por que não quando eu inventar uma música e uma trend? Então, ajudem essa música a virar uma trend famosa, por favor. É um sonho, eu tô fazendo uma trend. Aí assim vai ser. Deixa eu colocar aqui a música. É o que eu vou falar, viu? 4 mais 4 mais 4 é 12. Aí é muito fácil, professora. One, two. 4 mais 4 mais 4 é 12. Aí é muito fácil, professora. One, two. 4 mais 4. 4 mais 4 é 12. É 12. Aí é muito fácil, professora. One, two.